Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. Em meados do século XX, a Papua Nova Guiné vivia um período de transição sob a administração australiana, com vilas costeiras ainda marcadas por rotinas tradicionais e por missões religiosas que se tornavam centros de ensino, saúde e encontro social. Era também o tempo do início da era espacial, de satélites recém-lançados e de um imaginário global que oscilava entre a modernidade tecnológica e velhas crenças. Foi nesse cenário, em uma localidade costeira chamada Boianai, que um dos relatos mais enigmáticos da ufologia moderna ganhou forma, cruzando fronteiras culturais e despertando a atenção de autoridades, pesquisadores e curiosos ao redor do mundo. As noites decisivas ocorreram no fim de junho de 1959. Na missão anglicana de Boianai, o reverendo William Booth Gill e diversos professores e moradores observavam o céu quando um objeto luminoso e estruturado surgiu sobre o mar. Não era um ponto distante apenas, mas algo que parecia sólido, com contornos e uma espécie de plataforma superior. A luz variava, por vezes amarelada, por vezes branca, e um feixe azulado descia como se varresse a água ou as nuvens baixas. O objeto movia-se lentamente, ora pairando sobre o horizonte, ora aproximando-se da missão, sem produzir ruído audível além do silêncio do vento. Em cima da estrutura, testemunhas relataram a presença de figuras humanoides, descritas como silhuetas claras, de proporções humanas, que pareciam executar algum tipo de tarefa, inclinando-se, erguendo os braços, caminhando pela borda da plataforma. Em certo momento, segundo o reverendo e outros presentes, houve um gesto de interação, quando as pessoas na varanda acenaram com a mão e com uma lanterna, e as figuras teriam respondido com um aceno semelhante. O objeto manteve-se visível por um longo período, ocultando-se às vezes por trás de nuvens baixas, e então recuou rumo ao mar. Em outra noite, fenômeno semelhante teria se repetido, com pequenas luzes satélites aproximando-se e afastando-se do corpo principal, como se fossem escoltas ou sondas. A notícia se espalhou rapidamente pelas redondezas. Não foram poucos a afirmar que viram a mesma cena ou parte dela, e a missão tornou-se foco de relatos que se somaram aos do reverendo e dos docentes. Antes mesmo do episódio principal, um professor chamado Stephen Moy já havia comentado luzes estranhas perto do horizonte, e o caso de Boianai pareceu reunir todas essas experiências dispersas em um mesmo palco, com testemunhas simultâneas e narrativas convergentes. O reverendo Gill redigiu um relatório detalhado, incluindo esboços do objeto e da suposta plataforma com as figuras, e enviou documentos para superiores da igreja e também para as autoridades territoriais. Alguns desses testemunhos foram assinados por moradores e funcionários da missão, atestando data, local e impressões pessoais de forma metódica. A ausência de fotografias, apesar de haver câmeras na missão, foi explicada pelas condições de luz, pelo improvável timing dos acontecimentos e pela atenção das pessoas voltada mais para o impacto do momento do que para a logística de uma captura de imagem. A falta de registro fotográfico, por sua vez, alimentou controvérsia e ceticismo ao longo das décadas. O interesse oficial não tardou. A Força Aérea Real Australiana registrou o caso e abriu uma apuração, cruzando as descrições com dados meteorológicos, tráfego aéreo e possibilidades astronômicas. Investigações internas consideraram a hipótese de corpos celestes brilhantes, como Vênus, combinados com fenômenos de refração e inversão térmica acima do mar, capazes de criar miragens complexas e deslocamentos aparentes. Analisaram também a eventual presença de aeronaves, balões ou refletores de busca, sem encontrar confirmação consistente para operações naquela área e naquela faixa de horário. Em seus apontamentos, a avaliação oficial deslizava para a ideia de um conjunto de equívocos perceptivos sob condições atmosféricas peculiares, mas sem firmar uma conclusão inequívoca. Em síntese, o caso não foi tratado como ameaça e os documentos sugerem um encerramento administrativo, deixando espaço para interpretações divergentes. Pesquisadores civis de organizações ufológicas internacionais, ao tomarem conhecimento dos relatos, avaliaram o dossiê com outra lente.
a presença de testemunhas educadas, a suposta interação por acenos, a percepção de estrutura e a recorrência em mais de uma noite compunham um quadro que, para muitos, resistia às explicações astronômicas. Em viagens posteriores, estudiosos entrevistaram o reverendo Gill, que manteve, ao longo dos anos, uma postura sóbria, sem adornos sensacionalistas, insistindo naquilo que observou e admitindo o que não podia afirmar. Seu relato permaneceu essencialmente estável, o que ajudou a consolidar o avistamento de Boianai como um caso clássico de observação de ocupantes, uma categoria rara e debatida no campo. Os documentos disponíveis, cartas, relatórios e sumários militares, desenham um retrato dividido. De um lado, a robustez aparente de múltiplas testemunhas, o detalhe das descrições, a indicação de uma plataforma e de figuras que se moviam de maneira coordenada e o possível gesto de resposta ao aceno. De outro, a ausência de registro fotográfico, as incertezas sobre distâncias e tamanhos reais em um ambiente costeiro com nuvens baixas e a possibilidade de ilusões de perspectiva amplificadas pela expectativa coletiva. A literatura meteorológica aponta que inversões sobre águas quentes em noites úmidas e calmas podem gerar miragens superiores, deformando fontes luminosas e prolongando sua permanência no horizonte. Ainda assim, a percepção de gestos e de uma suposta resposta parece desafiar esse enquadramento, deixando uma margem desconfortável entre o ordinário e o extraordinário. À distância de tantas décadas, Boianai permanece em uma zona cinzenta que intriga. É um caso enraizado em um contexto social específico, com protagonistas identificáveis e documentação relativamente farta, e ao mesmo tempo lacunar nos pontos que a ciência exigiria para um veredito final. A história resistiu ao tempo porque nela coexistem o rigor sincero de testemunhas que não tinham interesse em fama e a fragilidade natural de qualquer observação humana sob condições ambíguas. Entre Vênus e uma plataforma silenciosa sobre o mar, entre miragem e interação, o dossiê de Boianai devolve perguntas que continuam sem resposta. O que se viu naquela costa em 1959? Qual a natureza das figuras percebidas e por que a cena pareceu, para tantos, tão concreta? Continuam questões abertas. E é precisamente nessa intersecção de dados, lacunas e interpretações que reside o fascínio duradouro do avistamento de Boianai, um enigma que atravessa gerações e ainda convoca olhar atento, ceticismo honesto e curiosidade sem concessões,